Você tem alguma coisa contra os carecas? Quando eu era criança, minha mãe contava uma história de que na Bíblia umas crianças estavam zombando de um profeta, falando: vai careca, vai careca. Aí Deus mandou duas ursas e as ursas mataram 42 crianças. Olá, bem-vindo. Hoje é o assunto do meu vídeo. Será que isso aconteceu mesmo? Será que duas ursas mataram 42 crianças? Bom, para entender essa história, a gente tem que ir lá para o primeiro e segundo livro dos Reis, lá no Velho Testamento, que conta um período muito longo da história de Israel, período dos reis, né? E lá por volta do ano 9, mais ou menos, tá? Por volta do ano 900 a.C., a gente tem a vida do profeta Elias. Elias foi um profeta tremendo, fez coisas incríveis, aí você teria que ler primeiro e segundo livro dos Reis, lá no Velho Testamento. Ele fez coisas incríveis e ele foi arrebatado para o céu, numa carruagem de fogo, no meio de um redemoinho. E Eliseu, que era o seu discípulo, digamos assim, ele fica e Elias pergunta para ele o que ele queria antes dele subir aos céus, pergunta para Eliseu o que ele queria, ele fala assim: olha, eu quero uma porção dobrada do seu espírito, eu quero a unção dobrada do que você teve, é o que eu quero para mim. Então, após a subida de Elias, história maluca, né? Qualquer dia eu posso contar a história do profeta Elias para vocês, mas hoje eu vou focar aqui na história do Eliseu. Então, o profeta Elias sobe aos céus, fica Eliseu, de fato, como profeta, como uma continuação, então, da palavra de Deus na terra. E o profeta Eliseu, então, ele vai dar uma andada ali pela terra de Israel. E nessa andada, fazendo milagres, abrindo o rio e tudo mais, ele é perseguido por um bando de crianças, só que não são crianças, a tradução ficou um pouco infeliz, não eram crianças, você pode entender como rapazes crescidos. Então imagina que ele estava andando e que tinha um bando, sei lá, vamos pensar num bando de delinquentes, né, uma gangue perseguindo o profeta Eliseu e zombando dele. Eu vou colocar aqui em tela para a gente, e aí você vai conseguir entender melhor. Eu estou aqui no segundo livro dos Reis, no versículo 23, está contando a história de Eliseu. Então eu vou ler aqui para a gente. Ó. Então Eliseu subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Minha mãe contava essa história falando: sobe, careca, sobe, careca. Aqui nessa tradução está sobe, calvo, sobe, calvo. Mas e aí? Eram crianças perseguindo o profeta? Não. Vamos pensar numa gangue de delinquentes, que a gente possa interpretar como delinquentes. E essas crianças eram de Betel, crianças, já disse que não são crianças, né? Esses meninos, eles eram de Betel. Betel era uma cidade que era um lugar consagrado a Deus, mas que se perdeu, se encheu de culto dos pagãos. Então não era um lugar onde se respeitava o Senhor. E esses rapazes, essa gangue, falando sobe careca, não era assim sobe, vai embora, sobe a rua. Eles estavam zombando porque o profeta Elias havia subido aos céus. Então eles estavam zombando, já que você é tão poderoso, por que você não sobe também? E chamando-o de careca, e vou abrir um parênteses aqui, a gente não sabe se Eliseu era de fato careca, calvo, ou se ele havia raspado a cabeça pela tristeza da partida de Elias, porque era uma coisa comum também. Ok, mas o fato é que ele deveria estar careca mesmo. E os leprosos também andavam com a cabeça raspada. Os leprosos, na época, eles tinham que andar com as roupas rasgadas para mostrar as feridas e a cabeça raspada. Então, quando eles se referem ao profeta Eliseu como um careca,
eles estão chamando ele assim, de leproso, de xingando ele. Agora, qual é o problema desses rapazes falarem isso para o profeta Eliseu? O profeta Eliseu era o profeta, né? Era a voz de Deus na terra. Então, quando eles zombam de Eliseu, na realidade eles estão zombando do próprio Deus. E nós estamos falando de um Deus que não pode ser injusto, que não é injusto. Deus é amor e Deus é justiça. Ora, eles desrespeitando o próprio Deus, não é qualquer pessoa, nós estamos falando de Deus, desrespeitando o próprio Deus, Deus manda 2 ursas para esse bando e essas 2 ursas matam então 42 desses rapazes. Muita gente usa essa passagem para falar que Deus é injusto, que o Deus do Antigo Testamento ele é sanguinário. Não. Deus vive mostrando a sua misericórdia para com o povo. Mas Deus é justiça também. Então, sim, nessa passagem, são 42 rapazes mortos pelas ursas. Outros dizem que é impossível. Como que 2 ursas ia matar 42? Bom, nós não estamos falando de uma situação natural. Nós estamos falando de 2 ursas enviadas pelo Senhor. Então, imagina um filme de Hollywood, imagina uma coisa cheia de efeitos, 2 super ursas, não sei, é Deus que mandou. E nós vamos crer que a Bíblia está falando a verdade aqui. Então, 42 sim, morreram. A Bíblia tem coisas pesadas e tem coisas difíceis às vezes da gente entender. Mas sim, pelo desrespeito ao nome do Senhor, pelo desrespeito ao profeta, nós temos 42 rapazes que foram mortos. Eram inocentes que foram mortos? Não, com certeza não. Você pode pensar numa gangue perigosa, talvez eles perseguiram ele para fora da cidade, então você não sabe se eles queriam matá-lo, se eles queriam fazer mal para ele, a gente não sabe, a Bíblia não fala, é só uma coisa que a gente pode parar para pensar sobre isso. E a história do profeta Eliseu é muito louca, assim, é muito bacana, é muito poderosa. E só a título de curiosidade, eu vou voltar aqui para a nossa tela. Espera aí que eu vou trocar aqui. Pronto. Aqui na nossa tela eu coloquei uma passagem que tem com ele, lá no capítulo 13. Olha só que interessante. Eu vou ler, aí eu explico. Então, segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo 21. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Isso a gente já está vendo o final ali de Eliseu. Ele foi sepultado. Entenda que não era um sepultamento como o de hoje, que você cava, coloca caixão. Eram túmulos escavados na rocha, no barranco, geralmente. E está tendo um enterro. O pessoal que está fazendo o enterro ali vê um grupo perigoso se aproximar. Então eles jogam o cadáver dentro do túmulo de Eliseu. E ao encostar nos ossos de Eliseu, o morto reviveu, né, e se colocou de pé. Nossa, isso significa que os ossos de Eliseu tinham poder? Não. Mas significa que Deus, provavelmente para honrar o profeta Eliseu, para mostrar, ainda havia profecias a se cumprirem do profeta Eliseu. Muita coisa que ele falou ainda ia acontecer. Então, talvez Deus, para mostrar de que ele estava realmente com Eliseu, que Eliseu estava dizendo a verdade, Deus faz essa coisa incrível de um morto voltar à vida. Então não é um caso de um profeta que orou para alguém ressuscitar, nada disso. É um morto que tocou os ossos de outro morto e aí ele ressuscitou. Poderoso, né? A Bíblia é muito linda, a Bíblia merece ser estudada, a Bíblia merece ser compreendida. O que eu quero que você guarde disso tudo? Que Deus é amor, mas que Deus é justiça também. Nós somos uma raça que vivemos brigados com Deus. Quando o pecado entrou na humanidade, através de Adão e Eva,
aquilo manchou a humanidade. Eu falei num outro vídeo aqui que é como uma forma de bolo que foi amassada, todo bolo que é feito ali fica com aquela marquinha. Então o pecado entrou na humanidade, ninguém se salva, ninguém. Nós somos uma raça condenada e nós somos uma raça brigada com Deus. Deus está em guerra conosco. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele mandou um Salvador para a gente. É o único mediador que tem entre nós e Deus, é Jesus Cristo. E se você se arrepender da vida que você leva, se você crê que Jesus veio, andou entre nós, que Ele era Deus, veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e que Ele voltará, se você crer nisso e depois se batizar, você está salvo. Você é reconciliado com Deus. Então, você está em tempo ainda. Todo dia é um dia de você entregar a sua vida para o Senhor, de você se arrepender. Então, eu faço esse chamado para você. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus está falando no seu ouvido. Deus está falando em amor, mas lembre-se que Deus é justiça e que ninguém vai escapar da justiça de Deus. Que você possa se arrepender, que você possa conhecer esse amor profundo e que você possa desfrutar dessa coisa maravilhosa que é sair desse estado de beligerância, desse estado de guerra e passar agora a ser chamado de filho de Deus, ter Jesus como seu irmão mais velho. Um grande abraço, que você tenha uma semana maravilhosa. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.